pelo tema, vamos começar com a nossa gargalhada. Muito bem, muito bem. Yeah! Uhul! Deixa eu William, fazer tu convidou a Nicole? Tu convidou a Convidei. Nicole? Convidei a Sabem Nicole e o que Beto. a Nicole Fez a sua fez um parte. curso comigo e eu podia ter também dado mais uma força para ela participar, mas eu não sei, porque ela mora com a família, talvez de outros compromissos, ou muito Mas cedo não tenta agora pode. de novo, Délia. De repente, quem sabe? Vou tentar, não sei se vou mandar uma mensagem, a ver. Não invalida, mas a experiência seria muito mais rica se pudesse contar com outras pessoas. Eu passei o contato do Beto para William, mas ele mora num lugar que é muito cedo, eu acho, agora. Deixa eu reforçar, gente, que eu estou sem internet, estou usando a internet da vizinha e também estou no celular. Então, a coisa está meio enrolada para mim hoje, mas a gente vai levando. Alguém chegou a ver o filme que o Sandro recomendou? O Hannah A Gets By? metade. A metade. Eu Quem vi viu a metade. Quem foi? Eu, Délia. Estou escrevendo a mensagem para... Cara, acaba de ver, se você puder, porque é da metade para frente que tem considerações sobre o riso que ela faz como profissional do riso, que é muito interessante. Gente, esse filme ele é tão relevante para quem é um profissional líder do yoga do riso, para quem tem interesse no riso, que, cara, eu me desdobrei aqui para tentar baixar do Netflix, para disponibilizar para quem não tem Netflix. E, cara, eu só consegui fazer uma... E, cara, ainda não consegui um lugar para colocar, porque o YouTube, olha que loucura. Eu gravei a legenda, gravei o vídeo numa qualidade inferior, editei, coloquei a legenda dentro do vídeo, e aí, quando fui carregar no YouTube, o YouTube identificou que era o filme e disse que não permite que eu reproduza. Eu posso assistir, mas se eu mandar o link para vocês, vocês não assistem. Só para vocês verem o nível da tecnologia. Mas, de qualquer forma, ele é tão importante para que a gente perceba que a necessidade da gente ter uma ética na questão do riso, que eu gostaria de fazer, se vocês toparem, um debate sobre esse filme, tá? Mas vamos adentrar no tema. Topo. E tem alguém, desculpa, mandaram em algum lugar. Quem foi que mandou? Não sei. Eu acho que a própria Nicole recomendou. Existe outro filme de uma mulher, depoimentos de uma mulher, mas não é ligado a comediante. É uma senhora que lutou muito a vida toda com essa condição também. Foi a Nicole, eu acho, na live do Sandro que recomendou. Mas aí é um assunto que é independente do riso, né? E eu acho que assisti, não sei se terminei. Eu acho válido que a gente
tenha contato com esse tipo de relacionamento, mas eu não posso promover isso, porque senão a gente acaba fugindo da nossa finalidade, que é explorar a coisa do riso. Mas, William, se for com tempo suficiente, eu posso, porque a ideia é colocar como o riso ajuda nessa luta deles, né? Temos que ver, porque como te comentei antes de nos gravar, eu convivi muito com a turma, a galera LGBT, porque minha filha é, e porque ela estuda o teatro. Bom, agora está trancada a faculdade, está fazendo uma matéria, está lá na Argentina, mas eu tenho conhecimento de muitos colegas que, como estudam teatro, aliás, estão nessa. Eu posso tentar, com tempo, né, fazer uma pesquisa para ver se algum deles, inclusive, faziam peças de teatro, os que estavam assumidos e faziam performance de travesti, né? Posso ver se alguém quiser nos dar algum depoimento, se tu achas interessante, mas com tempo. Adélia, eu topo sim. Inclusive, esse público que você está tentando trazer para nosso debate, ele é interessante que o pessoal do teatro eles tenham uma ligação mais forte com o riso, porque, mais uma vez, é importante que a gente tenha uma conexão com o riso, porque, embora eu ache importante, não faz sentido a gente... Aliás, a gente pode assumir essa causa. Inclusive, quando na sua fala você falou assim, é importante a gente ver essa luta deles. Não, essa luta não é deles. Essa luta é nossa também, assim como o racismo. Tá? E é tudo uma questão de ética. E aí vamos tentar chegar... Por que essa necessidade da gente está falando tanto de ética, falando tanto de... E aí a gente abordou a questão da negritude, a gente está agora abordando o LGBTQI, e poderia acessar também a questão da pobreza, porque existe discriminação da pobreza, existe discriminação da infância. E aí a gente acaba percebendo o seguinte, eu ouvi uma coisa na minha formação de yoga, de Kundalini Yoga, que eu achei bem interessante. O mestre lá falou que a vida são relações. E, realmente, se você aprofundar, você vai perceber que é uma verdade. A vida é feita de relações. E essas relações elas se constroem através de expressões. Alguma coisa se expressa e se relaciona com as outras partes, com as outras partes da existência. Só que para que haja uma ordem, que é uma questão da nossa própria natureza, é necessário que haja o nome já está falando um ordenamento. E o que constrói as nossas relações, o que traz essa ordem, é justamente a ética e a moral enquanto sociedade humana. Só que a gente não consegue avançar, se desenvolver, porque, além de tudo na natureza, vive de ciclos. Então, você tem altos e baixos e vai avançando. E até que essa ordem se harmonize com o caos divino, a coisa é complexa mesmo. Então, mas a gente, não resta outra coisa para a gente a não ser ter conexão com aquilo e procurar desenvolver a consciência. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é justamente isso. Fica mais difícil quando você não tem a outra parte da relação, a outra parte mas a gente pode fazer isso através dos pensamentos, da conversa.
Por exemplo, a Adélia citou a experiência dela com a filha dela. Eu vou colocar, a gente pode fazer dessa forma, eu vou colocar a experiência que eu tenho com esse universo. Eu sempre tive uma fixação com questão de sexualidade, a ponto de me chamarem no grupo de caminhada, isso muito tempo atrás, de monotemático. Eu só falava de sexo. E isso veio em função da minha educação. O meu processo de educação fez com que eu fosse tímido, com que eu tivesse dificuldade de relacionamento e principalmente a questão sexual. E à medida que eu fui me descobrindo, eu fui expandindo essa questão, fui investigando essa questão de sexualidade e fui me abrindo. E acabou que, num dos meus relacionamentos, porque eu já fui casado 4 vezes, acho que eu já comentei isso, eu fui casado com o que, na época, eu chamava de estendida. Estendida, e era uma coisa bem preconceituosa, era ex-entendida, porque era uma mulher bissexual que tinha acabado de sair de um relacionamento com uma outra mulher e eu tinha acabado de desfazer o meu casamento. A gente já se conhecia, começamos a sair junto e acabamos nos juntando. E, com isso, acabei convivendo nesse mundo que a Adélia fala, da bissexualidade, da variedade sexual. E como eu falei, eu estava expandindo meus horizontes, eu não podia estar junto com uma mulher que era bissexual e discriminar as amizades dela. E tinha muito gay masculino. E existe uma certa liberdade nesse meio. E eles vinham me seduzir. Eles achavam interessante o fato de eu estar casada com uma lésbica e eles vinham me seduzir e eu deixava que eles me seduzissem. E aí eles vinham, me alisavam, não, você tem que experimentar outras coisas e outros universos, não sei o quê, e olhavam com aquele olhar sedutor nos meus olhos e olhava assim para eles curioso, aberto à experiência gay. E eu chegava para eles e falava, depois de um tempo, olha só, você sabe o que eu estou sentindo de verdade? Nada. Quando você passa a mão em mim, é como se estivesse passando um papel. E aí eu cheguei que cara, a nossa energia, ela se mobiliza em função de um histórico. E não adianta você querer, tudo bem, você pode até forçar isso, mas eu acredito que isso vai te causar problema. Eu estava ali aberto e não rolou nada. Por que eu estou falando e citando isso tudo? Porque foi a experiência que eu tive, é o que eu posso falar e é o que eu tive de abertura. Eu também teve uma outra experiência que me marcou muito, me marcou de verdade. Foi como voluntário do CVV. Eu também acho que já devo ter comentado isso aqui, que eu estava ouvindo uma pessoa, o trabalho do CVV é você ter uma audição, tipo uma audição compassiva, não é esse o nome que eles dão, mas que você ouve e procura entender aquela pessoa, procura perceber o que ela sente. É uma escuta empática, é o nome. Você faz uma escuta empática. E aí me apareceu um sujeito contando a história dele, que ele e a esposa dele conheceram um cara que era muito atraente, muito envolvente, e começaram a desenvolver laços de amizade com esse cara. E, numa noite de bebedeira, o cara pegou e teve relações sexuais, tanto com a esposa dele quanto com ele. E isso acabou gerando um conflito no cara, que ele não sabia como lidar isso e não tinha com quem conversar. E foi procurar o CVV numa tentativa de lidar com a experiência homossexual que ele teve. E ele falava da questão de como é que ele sentia o corpo dele se abrindo, sendo, na visão dele, rasgado.
e ele não sabia como lidar isso. Por que eu estou falando esse detalhe? Porque me marcou como é que, quando você não está preparado para uma experiência, seja ela sexual ou não, aquilo pode te traumatizar. E agora, chegando nessa questão do trauma, eu vou abrir espaço para a Annelise, que ela levantou a mãozinha. Isso, bom dia, obrigada, William. Muito rica a baixar a mão, não baixou. Aqui nesse contexto, então, a vida é realmente feita de relacionamentos, e os relacionamentos, eles têm contextos diferentes e criam afinidades, né? Então, assuntos, tribos, como a Adélia trouxe, isso é a característica do ser humano social, né? É complexo, e é possível ter várias tribos, né? São contextos diferentes. E aí vem para essa questão daqui do estudo do riso, que na forma caricaturada do teatro e da comédia, o respeito e a ética de trazer uma graça em cima de um contexto, de uma temática que precisa ser visível, precisa ser falada, precisa ser organizada. E a gente, então, vai entrando nesse lugar onde, por acaso, eu recebi um vídeo do Cortella, onde ele fala que a democracia não significa bagunça, é um ordenamento dentro de uma sociedade democrática, que a democracia significa liberdade de expressão, poder expressar, falar as suas ideias, expor, isso é democrático. Então, nós estamos num espaço democrático aqui, falando de várias temáticas voltadas como que o riso pode contribuir para a saúde do ser humano, para a saúde independente dos contextos. Então, nós temos várias experiências com várias tribos, e algumas são experiências que nos agregam um valor para expandir dentro dessa afinidade de relacionamento, e às vezes na nossa experiência pessoal a gente desenvolve um certo preconceito com aquele tipo de relacionamento. Então, os relacionamentos humanos ainda são muito taxados quando envolve a sexualidade para a conotação sexual. E o ser humano, ele é todo sexual. A sexualidade é uma expressão pura do ser humano, da humanidade pura. Existe uma pureza natural do ser humano, que a criança tem essa liberdade de brincar com os amiguinhos, com as amiguinhas, e aí a cultura vem trazendo um cor-de-rosa e azul, já vem castrando essa expressão da sexualidade, porque existe um medo terrível em volta de várias coisas, principalmente poder e posses e riquezas. Isso desde que o mundo é mundo. Se aconteceu ou não o nascimento de Cristo, nós estamos comemorando 2021 anos nesse calendário. E ele já veio corromper essa ordem que existia na época do amor livre. O amor livre era uma pregação dele. O amor a Deus, o amor pela palavra e tudo, era a expressão. Tanto é que, na época dele, uma mulher sentar na mesa com os homens, mesmo que ela servisse e fosse a dona de casa, era corromper a ordem social. Ele fez isso, fora o contato físico com as pessoas, o abraço. Então, tudo que vira uma conotação sexual vem para a temática do pode ser, não pode ser, é gay, não é gay. Tem que começar a categorizar essas tribos. Então, está surgindo, e é natural isso, e me impressionou, porque eu me vi atrasada nessa temática, essas categorias agora de pan, o trans já existia, e o cis, que são seres novos, adolescentes, que querem estar na sociedade sem estar levantando bandeira e sem ter que se categorizar, mas no fim eles são pressionados pela mesma tribo deles, que é da idade deles dentro da escola. Então, me chega clientes assim agora. Cis, eu nem sabia o que era isso, fui pesquisar e encontrei, então, uma performance de uma outra tribo que eu participo, que trabalha a sexualidade abrangente, que é
essa expressão da respiração, do toque, do desenvolvimento todo que a Paula já participou aqui e nos traz, que é muito mais que conotação sexual. E uma dessas colegas, ela trabalha artes cênicas misturada com o trabalho dela de bailarina e fez uma arte burlesca, trazendo uma expressão masculina. Ela é uma mulher linda, bailarina, com um trauma de uma separação, sai às ruas experimentando a arte cênica dela, porque fechou tudo, não podia trabalhar, essa sindemia que a gente está vivendo, e ela se surpreendeu com o quanto ela se libertou apenas botando um bigode e uma barba e saindo para ir na padaria e nas ruas e vendo a reação das pessoas. E aquilo trouxe uma liberdade e uma criação nela, que ela é a primeira oficineira desse trabalho, sem trazer algo pejorativo para essa campanha, digamos assim, é uma expressão. E ela faz num contexto adequado, num palco virtual, uma dança burlesca com essa conotação do cis, com essa vestimenta. Ela nem parece uma mulher quando ela está interpretando ali. Então, é para essa ordem social, essa construção que a gente tem da realidade, do quanto a gente só consegue enxergar quando está dentro dos nossos parâmetros, sem nos corromper de um conceito que a gente tem em cima das situações, das relações. E aí eu estou num debate muito rico dentro da clínica, adequado, protegido, seguro, com esses adolescentes que estão iniciando, com 11, 12 anos, iniciando a sua expressão sexual e confusos. Será que eu sou trans? Será que eu sou isso? Tu tem preconceito, né? Ah, não, eu não tenho preconceito, mas se tu não tem preconceito, não ia se importar no se relacionar com o outro e ficar defendendo a tua causa, que tu é isso, que tu é aquilo. Eu quero mudar meu nome, porque agora meu nome social é outro, não condiz com o meu nome de batismo. Nós estamos conversando sobre isso porque essa necessidade de afirmar uma postura e uma bandeira está batendo com algo dentro de si que ainda não concorda, tem um conflito interno. Quando tu está bem, é como tu fez aquela experiência, William, tu olhava para o cara que queria te seduzir, tu estava aberto para ver se tu conseguia ser seduzido na conotação sexual, mas não passou, não ultrapassou essa barreira, era uma relação bacana de amizade. É sexualidade, é um exercício de sexualidade. Nós amplamente somos assim. Então, a estímulo erótico no relacionamento que vai criando uma intimidade é uma conotação do relacionamento. E a gente quer, esses adolescentes ficam, eu gosto de todas as pessoas, dependendo da pessoa que eu estou me relacionando, se é da mesma identidade sexual, já tem que entrar numa categoria de conotação sexual. O que tem abraçar e beijar? Será que vai chegar numa conotação sexual? Né? Para isso, né? Então, é uma luta. E as pessoas, a sociedade maior, essa sociedade dos poderes e das riquezas que colocam as pessoas em trabalhos e valorizam, né? E monetizam aquele grau, aquela pessoa é rica de conhecimentos e tudo, mas porque a mulher ganha menos, porque os homens ganham mais. Essa luta, essas bandeiras são necessárias. Tem que dar visibilidade. Estamos conversando um assunto importante aqui, que é muito complexo. Mas voltando para a área da risada, até onde tem um perigo aí de trazer gracinhas pejorativas, uma comédia sarcástica e irônica em cima desses temas. E aí eu vou lá para um assunto que aqui publicamente vai ficar publicado, né? E que é arriscado falar. Aquele comediante que era muito divertido, que faleceu, que deixou uma mensagem bonita no fim do ano, ele trabalhou muito em cima de uma mulher, uma mãe, ele se vestia assim, mas sempre com muita raiva, muito sarcasmo, muita ironia. E não é o trabalho que a gente prega aqui, da gargalhada sem motivo, sem ter porquê, para trazer um relacionamento de união e de liberdade de expressão. Então, a gente tem que cuidar muito, é uma fronteira muito sutil, chegar ao ponto de... Aquela era a marca registrada do comediante, era a assinatura dele,
Mas me cansava muito, me cansava, porque essa linha da ironia e do sarcasmo é algo que se torna violento. Me cansava. Eu penso nessa gargalhada que a gente faz aqui, que é leve, que é para desconstruir o quadradinho que a gente está sempre enfiar, né? A gente está sempre representando nossas coraças, nossos papéis sociais. Então, esse é o tipo de relacionamento que a gente está estudando aqui. Como que a gargalhada entra nessa sutileza, nessa desconstrução de uma tensão interna. Isso que o Madame Kataria buscou, como as pessoas saírem dos seus quadradinhos, das suas tensões, dos seus conflitos, a ponto de adoecer. Era uma medicina, é uma medicina. Nesse sentido. Colaborei, obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Você vai reposicionando as minhas memórias aqui. Odélia, só um minutinho. Eu quero aproveitar essa fala para voltar a falar e recomendar o filme, principalmente para você, Annelise, porque no filme a mulher, a comediante, ela fala sobre tensão e liberação através do riso, porque ela aprendeu isso. Agora, ela coloca uma coisa que eu achei importantíssima. Ela coloca o seguinte, que ela produzia o riso em cima da própria situação. Ou seja, ela tece um monte de comentários falando de crítica, porque teve uma lésbica que foi lá reclamar que ela estava colocando pouco lesbicismo no show dela e não sei o quê. Ela tece uma série de comentários muito inteligentes e ela acaba chegando à conclusão do seguinte, que uma pessoa que passou pelo que ela passou e faz comédia da própria situação é tóxico para ela, porque, na verdade, ela está pedindo uma permissão para ser quem é através do riso. Então, isso, você, quando falou do Robin Williams, me lembrou essa situação, porque a gente não sabe, talvez não seja a questão da sexualidade, mas ele tinha, sim, questões internas e que talvez o riso não tenha sido bem direcionado. Cara, eu acho, de uma forma ou de outra, o teatro uma coisa bem complexa e arriscada, porque você vive diversos papéis, e se você tem uma crise interna e vive diversos papéis, isso talvez se torne mais difícil, talvez a tensão de viver esses papéis seja demais para você. Mas, voltando ao tema, você também estava falando sobre a liberdade que as crianças têm, estão desenvolvendo, né, cada vez mais. E aí, quando você analisa esse termo LGBTQI, você vai vendo a quantidade de variedades de diferenças sexuais, de diferenças de observar a sexualidade. E uma coisa que me chamou a atenção é que, entre esses termos, eu não sei qual deles, acho que é o próprio Pan, que é aquela pessoa que ela desenvolve a relação sexual em qualquer objeto, em qualquer situação. E me lembrou um artigo que eu li de uma mulher que desenvolveu uma paixão e teve uma vida conjugal com um golfinho. Tá? Ela era treinadora desses bichos, se apaixonou por um bicho desses e teve relações sexuais com o bicho. E aí começa... Eu não estou julgando, eu só estou dizendo que existe um conflito, porque começa um conflito ético, porque uma das abordagens para você determinar o que é lícito e o que não é lícito na sexualidade é a capacidade do outro ser com o qual você está se relacionando em determinar se ele quer realmente aquilo ou não. E há quem diga que, por exemplo, você fazer sexo com animais não é lícito porque
o animal não tem o mesmo tipo de consciência que você, então ele não sabe exatamente o que ele está produzindo ali naquela relação. E aí me chamou a atenção porque houve uma extensão muito grande no LGBTQI, mas não incluíram, por exemplo, o pedófilo. E aí você vai dizer, mas peraí, pedófilo também é uma preferência sexual que deva ser discutido? Eu vou perguntar para você, se estão aceitando que transe com cachorro, golfinho, não sei o quê, não vai ser aceito que transe com criança? Tem prejuízo psicológico para a criança e não tem para o cachorro? Não sei. Mas o fato, a minha discussão com relação à pedofilia, e que eu acho que precisa ser discutida assim, é porque eu não vejo como você dá uma solução plausível para uma questão que é muito ampla. O número de pedófilos é uma coisa absurda, excluindo eles da sociedade, criminalizando. Quem é que vai discutir sua pedofilia? Quem é que vai procurar? Você tem medo até de procurar um profissional, quem é pedófilo? Então, é a ordenação. Desculpe interromper, William. A ordenação, a ordem social, a ordem democrática, por ordem. Então, onde causa sofrimento, está acontecendo uma desordem, um disfuncional. Né? Então, a sociedade humana foi se organizando e se organizou em tribos, e isso manteve ela para subir na cadeia fugiu o termo, para estar no topo da cadeia alimentar. Né? Por mais frágil e pequeno que fosse, diante de todos os animais e da selvageria, foi a união dos seres humanos, a colaboração um com o outro, se formando as tribos, e aí até que veio os ordenamentos, totem e tabu, que o Freud estudou bastante para entender esse movimento. Então, vai espraiando para um território que volta de novo, a sutileza entre as fronteiras do respeito e do sofrimento. A gargalhada tem vários contextos, tem a irônica, a sarcástica, que nós pregamos, eu rir de mim, autorizando todos rirem de mim, e eu rir com o outro. E essas são as duas gargalhadas permitidas. Então, aplacar um sofrimento com a gargalhada e aí aceitar todas as desordens, já entrou para uma anarquia que é disfuncional e que tem muitas pessoas que se apegam a essa bandeira para entrar nos seus traumas e espalhar para todo mundo, para normalizar. O normal não quer dizer o natural. O normal é uma norma que todo mundo faz, e nós estamos vivendo numa anormalidade social por causa dessa desordem que está havendo, de mais pessoas sofrendo do que pessoas felizes. E aí não é só questão financeira, tem muito rico se suicidando, muito rico num vazio. Então, é uma desordem, é sofrimento humano. E é para isso que entrou a gargalhada, para aplacar o sofrimento humano de cada um. E então, a pedofilia e o sexo com animais não entra na nossa categoria aqui de aplacar com risada. Isso é uma discussão ampla e que mexe com nossas questões éticas e morais, porque um ser humano que está em desenvolvimento, normalizar esse tipo de relacionamento causa sofrimento. Um dia ele vai estar adulto, e nós somos adultos cheios de problemas procurando resolver os nossos traumas, né? Porque a gente repete um sofrimento que a gente não quer mais, como é a violência psicológica dentro da violência doméstica, muito trabalhado, com muita categoria hoje em dia com a neurociência, mostrando que existe toda uma ferida emocional que causa danos físicos, que é um dano da estrutura cerebral com a comunicação com o corpo, e que a pessoa não enxerga outra realidade, a não ser essa realidade que ela foi submetida com a violência psicológica. Então, essa pessoa, será que ela rindo e dando gargalhada, ela vai conseguir mudar a estrutura psicológica dela e sair do drama dela, do drama interno, para não repetir socialmente várias relações abusivas? Isso tudo são hipóteses a serem estudadas com muita respeito. E voltamos aqui para a gargalhada. A gargalhada tem que se cuidar muito para essa temática continuar
dentro desse contexto relacional de respeito e sem sofrimento. Exatamente. Primeiro, eu queria fazer uma correção, tá? Para não ficar uma coisa errada, senão vocês vão ficar até me olhando de uma forma esquisita. Eu não estou defendendo aqui a normalização, ou seja, colocar na norma a pedofilia, não, tá? O que eu estou falando é o seguinte: está havendo uma diversidade, uma possibilidade, né? E eu já estou apontando que tem certas coisas, por exemplo, a pessoa que é pan, até quando isso pode ser aceito como uma coisa normal, uma coisa dentro da norma, a pessoa que está transando com animais, tá? Isso pode estar causando um sofrimento. Certamente, para aqueles que amam muito os animais, eles vão olhar isso de uma forma diferente. O que eu estava falando sobre pedofilia é sobre se a criminalização é a melhor forma de dar uma solução para essa desordem. Tá? Mas não vamos mergulhar nisso, porque nosso espaço aqui é realmente o do riso. E aí, quando você falou sobre o riso não poder ser feito de uma forma desordenada, a gente lembra bem essa questão desse filme. Esse filme, para mim, é muito impactante, porque a pessoa, no caso a atriz, a comediante, ela mergulhou no mundo procurando solução para os conflitos dela. Ela, inclusive, ela toma medicamentos e tudo mais. Ela mergulhou, foi no desenvolvimento dela e se deparou com riso. E, no entanto, ela descobriu que não é rindo da condição dela que ela vai se constituir. Ela, inclusive, no filme, ela diz que não vai fazer mais comédia. Ela diz que vai deixar de ser comediante. Não é o fato, mas ela está apontando que ela não pretende mais fazer comédia, perceber como é que é ética e riso. E eu acho que esse filme tem muito para a gente discutir. Eu ainda não vi, porque tem parte 2. Eu acho que ela vai mergulhar ainda mais fundo nessa questão de como é que o riso mexe com a questão do lesbianismo. Não acho que seja discussão ética, não, mas está inserido também, porque o que serve para ela também serve para outras discussões éticas. A Adélia está querendo falar. Bom, várias coisas. Primeiro, que o comediante do qual a Annelise fala não é Robin Williams, né? É o nosso brasileiro, né? Paulo Gustavo, que fez a personagem da Dona Hermínia inspirada na mãe dele, né? Mas ela tem razão, por momentos tinha muita... era rir de um tipo de mulher, tanto que eu me identifiquei muito a vida toda, me chamavam de Dona Hermínia em casa, né? Minha filha e esse colega gay que morava em casa, ele é morto de rir, mas esse é um parêntese. Eu quero colocar várias coisinhas. Eu estava pensando aqui, me caíram várias fichas, sobre a vinculação que pode ter o riso na comunidade LGBT. Eu sinto assim que é uma questão tipo o ovo ou a galinha, não sei o que vem primeiro, porque normalmente, por eu ter convivido muito com a área, não sei se porque eles todos eram da área do teatro, são todos muito alegres, muito alegres. E eu sinto que a prática do riso, porque já me aconteceu a mim quando era adolescente e jovem, o tema de a gente entrar, fazer alguma piada, ser simpático, encontrar um caminho para talvez lutar com a timidez, com alguma coisa, o riso, praticar o riso, neste caso o nosso yoga do riso, que é um exercício que é riso emotivo, te leva a ter uma personalidade no final do caminho diferente, mais leve, mais alegre, e os colegas, os meninos e meninas da área de teatro, da
comunidade LGBT, eles são muito, muito alegres. E eu paro para pensar agora, para nós refletir, né? E essa coisa também de dar liberdade, porque agora me lembrei de um exercício, não me lembro quem foi que colocou no nosso grupo do laboratório dos exercícios, que era um exercício do riso, não estou nem aí. Não estou nem aí. E gargalhar. Então, será que praticar muito riso eles pensam assim? Não me importa, porque a gente vive em uma sociedade onde tem o preconceito sobre tudo, né? Qualquer coisa, em seguida vem o julgamento. Então, esta coisa de talvez eles intuitivamente, pelos que eu conheço, né? Eu acho que é uma coisa, se vocês olham um pouco, ontem estava falando, eu acho que no filme, não sei, em algum lugar se falou muito eu acho que foi no filme, da parada gay, né? Que era muita festa, ela dizia que aí ela era para dentro, né? Ela era muito quietinha, porque, aliás, é uma atriz, mas eu acho que a pessoa, eu vi, entrei no YouTube, coloquei e aparece uma senhora grande hoje, a protagonista do filme, né? Então, essa coisa de as paradas gays são pura festa, pura alegria, às vezes mais exagero que outra coisa, mas então digo, será que não é uma forma de ter uma ferramenta, não vou dizer arma que é muito forte, mas uma ferramenta para ou se escudar, ou lutar, ou enfrentar esse preconceito tão forte, né? E eu queria comentar, já que estou agora falando, William, que isto de talvez fazer um debate com filme, ou talvez convidar alguns colegas, seja essa turma que te comentei, que podem ser dos colegas da minha filha, ou o Beto, eu sei que o Beto, nosso colega de Yoga do Riso, ele é um lutador, um ativista da questão LGBT da defesa, né? Além de outras coisas, que ele trabalha muito espírita e está muito envolvido com a causa. E a própria Nicole, talvez podia se fazer uma reunião gravada em outro horário com ele sobre este assunto, para poder ter, né, digamos, no portfólio, no canal de YouTube, essa questão com depoimentos, né, deles. Então, é uma ideia que está aí, estou te largando para a gente amadurecer. E, bom, e isso, eu acho que a alegria, que é o riso, se voltamos ao nosso assunto, ligado a esta questão, pode ser uma ferramenta bem importante para se fortalecer e para estar mais leve, né? Estou rindo, que nem Olha, eu ministro, sigo muito e ministro coisas e aprendo muito, já falei várias vezes, da sucessora do Dr. Lendo Ho'oponopono, né? E ela sempre fala, tem um problema, aparece o problema, que o problema não é o problema, é como reagimos frente ao problema, né? Que é um desafio. Que a gente, como reagir? Ela fala, dá uma gargalhada para o problema e depois pensa como vai ser resolvido. Então, eu acho que um pouco por aí, né? O riso e a prática do yoga do riso e do riso em geral nos traz uma ferramenta para tomar um tempo e dizer, bom, eu vou ser diferente e vou ser mais leve, vou ter outra ferramenta para enfrentar isto que eu não posso mudar, porque ser ativista, ter aquela coisa, às vezes, minha filha é uma ativista da causa LGBT e de todas as minorias. De vez em quando eu brigo com ela, agora está longe, né? Não posso fazer nada. Mas é um desgaste que não sei se vai chegar a algum ponto, porque a sociedade, até mudar, tem que chegar à nova terra. Não vamos ver, não vamos estar vivos, né? Mas tudo bem. Beijo. Vou atravessar antes que tu fale, William. A Adélia deu uma baita ideia. Vamos pegar e nos apropriar. Esse assunto aqui de estudar o riso, aqui, o que tu traz para nós e nos administra, nós temos que dar o exemplo. Então, cada um que fala, como a Adélia falou agora, ela terminou, damos uma gargalhada e aí entra um novo colega que quer falar. Que tal? Vamos dar o exemplo, estudando o riso, vamos dar risadas nos intervalos entre uma fala e outra? Pode ser, sim.
Acabou. Olha só, essa é a ideia que você acabou de dar. Ela, de alguma forma, já acontece. Só que eu acho que isso tem que acontecer naturalmente, porque, senão, ela acaba ficando mecânica. Eu não sei se isso é muito interessante. E, até por conta da fala da própria Adélia, eu acho muito interessante. Olha só que coisa. Ela falou do Ho Oponopono, e a mulher falou, quando você tem um problema, dá uma risada e depois pensa. Perfeito. Por quê? Porque a risada corta o pensamento. Se você está com o pensamento no problema, você nunca vai chegar à solução do problema. Você vai mergulhar cada vez mais no problema. Então, você tem que realmente cortar com a gargalhada para que uma solução criativa, que não é o pensamento no problema, que vai trazer. Da mesma coisa, agora, aqui é o inverso. Se você está num pensamento, e aí a cada vez que um vem e acaba, você vai corta com uma gargalhada, você, de repente, corta aquele fluxo que o colega acabou de proporcionar. Isso acontece comigo, acontece com a Annelise, eu estou falando e a Annelise está só caraminholando. E se a gente criar esse padrão de cortar com riso, talvez a gente fique rindo muito e não saia nada. Tá? William, mas eu acho que ela se referia, desculpa, a como passar a bola, né? Como dizer, agora é tua vez. Então, na hora que terminamos, e tem outra, criar hábito, a gente escova os dentes criando um hábito. Então, vamos, como dizem os neurocientistas, criar um caminho neural diferente. Vamos passar, porque a gente vai, se fazemos assim, muito bem, já falei, e aí uma gargalhada, outro pode entrar, né? Vai ser um hábito. Eu acho que podemos tentar, seria ótimo. Então, olha só, isso aqui é livre. A gargalhada é livre. Quem quiser terminar com uma gargalhada, só fala, em vez de falar, bom, é isso. E eu ainda não terminei, coisa, então... Outra coisa que eu queria falar da Mabel Katz, da história do problema, é lembrar, ela fala sempre uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa, usamos este lado, né, o intelecto esquerdo, que ela dizia, agora está mais respeitosa, não fala mais, a louca da casa. E na hora que a gente para essa louca da casa, com a gargalhada, por exemplo, vem a inspiração divina pelo lado direito, que nos traz a forma de resolver o desafio, de alguma forma vai chegar. Então, eu acho uma forma, um caminho bem interessante para a gente dizer, não vou me preocupar. Ela, inclusive, com risada, disse que olha assim e diz, eu não vou me preocupar, como outra ferramenta do Ho Oponopono. Agora não vou me preocupar, porque não adianta, está em frente ao desafio e vai deixar, soltar, confiar e gargalhar, que depois vem. Só isso. Bom, mas outra coisa que eu achei muito interessante a sua fala, e eu concordo contigo, você falou que não sabe se é por conta do teatro. Eu vou dizer para você que não é, porque o mundo gay que eu frequentava lá, que era das boates e tudo mais, os gays não eram do teatro, e eu sempre achei, até anterior a essa experiência, eu sempre achei que os gays eram muito engraçados, que contavam muita piada, eram muito cômicos, e eu não entendia muito bem, mas achava. E, através da sua fala, eu percebi uma situação que pode ser ou pode não ser, mas pode ser um fato. Talvez eles, como tribo, tenham identificado o riso como uma forma de ser aceito. Entendeu? Então, é uma forma de você pedir abertura para a sociedade, porque, na verdade, eles estão se abrindo, entendeu?
talvez, eu acho também que é inconsciente, eles fazem isso naturalmente, e é a forma que eles têm de integrar-se à sociedade. E é muito interessante isso. Agora... Desculpa, é como dizer, eu sou diferente, sou julgado, sou separado, mas sou simpático. Então, como sou simpático, vão me aceitar. Deve ser um mecanismo inconsciente do ser humano em geral, né? Mas se repete. Sim, mas olha, não tem problema nenhum. E eu acho interessante porque são certas nuances, como é que a coisa vai variando. Porque foi isso que, de repente, a Hannah tentou fazer, só que ela pode ter caído numa cristalização. Na tentativa de ser aceita, ela acabou mergulhando no riso de uma forma inapropriada, que acabou trazendo um prejuízo para ela. Ou seja, tem um momento de rir, mas também tem um momento de ficar mais estável. E se você ficar rindo continuamente, produzindo o riso continuamente, pode ser que isso não seja saudável. Aliás, é uma questão que eu sempre bato aqui. Não acho que rir cada vez mais é melhor, não. Eu não acho isso. Eu acho que tem momentos para você rir, tem momentos para... Até porque, que nem a Annelise sempre coloca, a gente precisa rir e depois precisa integrar. Se você só ri, tu não vai integrar nada. Entendeu? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Será que hoje nós vamos encerrar meia hora mais cedo, porque nós estamos na nossa condição cisgênero? Não, eu quero falar, mas tu não enxergou a minha mãozinha. E a Lulis queria falar também. Anne. A Lulis queria falar, então eu peço para a Lulis falar primeiro, que depois eu falo. Oiê, bom dia. Obrigada, Nelise. Eu queria falar, estou aqui pensando tantas coisas, assim, o que falar para contribuir com esse tema. O meu mestre em Reiki, um dos meus mestres em Reiki, ele é gay, ele casado com o Anderson, e é uma pessoa, assim, que leva uma vida de uma forma bem, assim, leve, né? E eu estava pensando, um pouquinho antes de começar o curso, sobre uma outra questão, que não tem nada a ver, assim, com esse assunto, mas pensando que quando a gente está bem com as nossas escolhas, com o que a gente vive, a gente não fica nem querendo afirmar nada, né, para ninguém, né? E vai levando a vida, porque o que o outro pensa, o que o outro fala, não faz sentido, assim. A gente não quer se afirmar, a gente só vive. E eu trago isso pela questão do riso, que eu estou sempre rindo, inclusive quando eu fico me vendo aqui assim no vídeo que eu estou séria, eu busco dar um sorriso, porque eu gosto mais de me ver sorrindo, mas eu vivo esse riso de forma natural, espontânea, sabe? E esse meu mestre, ele vive assim também, ele, o marido dele e outras pessoas que eu conheço, eles têm a maioria, né, que vive isso de uma forma já harmonizada em si. Harmonizada em si não porque é anormal, mas ele com ele mesmo, tá tranquilo com ele. É algo que ele não tem que provar nada para ninguém. Então, quando eu vejo algumas pessoas no Instagram, e eu tenho uma pessoa em questão muito próxima que eu vejo que às vezes fica postando coisas assim meio que com rebeldia, né? Eu penso, nossa, de repente ela está com muitos conflitos, porque eu não acho que você ficar querendo uma causa de uma forma assim meio rebelde, meio agressiva, é uma coisa que você está tranquilo internamente. Quando você vive aquilo, igual o yoga do riso, por exemplo, igual o reiki, tudo isso eu posto sem querer convencer ninguém. É a minha vivência.
está dentro aqui de mim, está muito tranquilo. E aí eu estou falando tudo isso, nem sei se está entrando no contexto ou não, mas eu levantei a mãozinha aquela hora para dizer o seguinte: eu achei ótima a ideia da Annelise de vamos passar a bola com o riso, porque traz essa leveza. Para mim, o riso, quantas vezes eu estou com algumas situações, até lá no meu trabalho, e tem uma amiga minha que está trabalhando agora próxima de mim, e ela sabe que eu sou yoga do riso, ela é evangélica, e ela me passou uns não é hino que fala, umas músicas evangélicas, e ela fala uma da alegria. Quando ela vê que eu não estou alegre, que eu estou saindo, que eu estou ficando, sei lá, brava, porque eu também fico brava, viu, gente? Esse sorrisinho aqui, quando fecha, nossa, ela sai de baixo, que aí a Ariana, ela levanta mesmo. E aí ela fala assim, Lu, ha, 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 cadê seu ha, ha, ha? Aí ela me lembra. Aí eu vou no ha, 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 interno ou externo, e aí aquilo fica leve. E aí, dali a pouquinho, eu vejo quanta coisa vem para mim. Então, para mim, o riso, ele me faz trazer essa leveza e essa energia, e vem um monte de coisa boa, vem um monte de coisa criativa. Então, eu só queria colocar sobre essa questão da ideia da Annelise. Eu gostei muito, eu acho que assim, é muito legal a gente sempre estar trocando a fala um para o outro com o riso. Para mim, o riso ele sempre traz leveza. Mesmo quando eu não estou bem e faço a prática do riso sem vontade, ele traz leveza, porque aí eu choro, aí eu paro para me olhar, aí eu paro para me escutar. Mesmo que depois eu continue triste, mas já é uma tristeza mais leve, sabe? Menos pesada, mais olhando assim, tá bom, vamos ver o que isso está acontecendo, porque isso vai passar. Desculpa, Lulis, Val tem o microfone aberto e está dando umas interferências. Bom, então eu vou passar assim, ó. Olha só. Deixa eu validar essa forma dessa fala da Lulis. Eu achei muito interessante várias coisas, mais uma vez. Embora eu tenha cuidado, eu acho que, de um modo geral, a risada ela traz leveza, sim. Nem sempre. Eu acho que o próprio filme fala a respeito disso. Pode haver circunstâncias em que o riso não vai ser produtivo. Mas o que mais me chamou a atenção é esse conflito do interno e externo. Ô, Lulis, eu concordo com a tua fala que quando você internamente está resolvido, você tem uma leveza e você não tem conflito, então não tem por que você ficar se debatendo. Você está simplesmente leve, você está ali. Só que tem um detalhe, como não existe muito interno e externo, a não ser que você seja uma situação, você já tenha transcendido, e eu posso até dar exemplo, é muito difícil você ser uma pessoa leve, resolvida consigo mesmo, aí você sai na rua e, de repente, vê um cara e te agride porque você é gay, ou porque você é negro. Te arrebenta a cara. Você já imaginou você não ter raiva disso? Então, não é tão simples assim. Só estou dizendo isso. E talvez você precise rir muito para chegar na condição, e aí eu vou dar um exemplo de que realmente isso que você está falando é possível. O Tibete foi invadido pela China e muitos monges fugiram e outros monges optaram por permanecer lá, independente das circunstâncias, porque o que ele persegue a vida inteira é não variar de acordo com as condições, é ter uma estabilidade interna. E um desses monges que foi preso, torturado, espancado, passou acho que mais de 20 anos na cadeia
e depois soltaram ele. Ele pegou, viajou, trocou de país e foram entrevistar ele e perguntaram qual foi a circunstância que mais atemorizou ele durante esse tempo que ele ficou preso. Ele falou: o único medo que eu tive foi de sentir a raiva dos meus opressores. Então, você vê que um sujeito desse ele está quase que completamente resolvido internamente. Mas, pô, as pessoas, de um modo geral, não são assim. Então, eu achei muito válida a tua exposição, porque faz com que a gente tenha essa reflexão de o mundo externo e o mundo interno e o quanto isso mexe com a gente. Pode falar, pode. Não, eu concordo. eu concordo com você, que eu sei que o Vivo é um outro contexto, eu concordo. Eu fiquei até muito emocionada com a live da semana passada, da Aline, vendo várias coisas. Aí, tem um filme que eu amo, que chama Vida é Bela. Não sei se vocês já assistiram. Eu acho esse filme, assim, do começo ao fim, eu fico me perguntando, será que você faria igual a ele? E aí, muitas vezes, eu fico vendo com coisas pequenas, eu acabei de falar agora, às vezes eu estou lá no meu trabalho, eu sou líder de yoga do riso, de repente vê uma coisa desse tamanhozinho que aí alguém olha para mim, opa, ha, e eu, nossa, ha. Então, assim, realmente, uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Eu vivo uma outra realidade, tanto essa parte da sexualidade, né? Tanto essa parte, como você falou, de negros, de sair na rua e ser ofendido. E eu concordo com nada disso. Eu fico até assim, surpresa quando eu vejo essas coisas, esses depoimentos, essas situações, até com o índio, com todo mundo. Porque isso para mim não tem, sabe? Quando você olha e fala assim, eu não acredito que isso existe. Por que essas diferenças? Onde já se viu? Isso não tem lógica. Mas o mundo é assim. Existem os preconceitos. O mundo não, as pessoas, né? Infelizmente. Então, eu concordo com você, William. É muito tranquilo a gente viver e falar, não, eu estou sempre rindo, de repente o seu contexto está de boa, né? Mas é isso que eu queria colocar. E quem não assistiu esse filme A Vida é Bela, assista, porque é maravilhoso. Realmente, cara, essa questão, por que eu reforço tanto e cada vez mais a gente precisa exercitar a questão da ética no riso? Porque, cara, na verdade, eu acho que todas as relações elas são, ao mesmo tempo que elas surgem, para que elas se passem a fazer parte da nossa existência, é preciso que a gente fixe, que a gente treine. Então, por exemplo, a gente está falando de sexualidade. Se a gente não repete, se a gente não troca experiência, se a gente não desenvolve, a nossa sexualidade vai ficar presa naquela primeira experiência, que é uma experiência primitiva. Então, pô, de repente, a gente estaria ainda vivendo uma sexualidade exclusivamente reprodutiva, sem nenhum tipo de outra conexão que não fosse a sexualidade para fim de reprodução ou então para satisfação própria. Porque, na verdade, eu não sei, a gente ainda não estudou tanto a sexualidade a ponto de entender qual foi o processo de formação que trouxe a gente até aqui. Porque você estava falando, eu achei muito interessante, você pegou e falou assim, eu sou líder do Yoga do Riso, mas de vez em quando eu fico braba com uma coisinha pequena. Cara, na verdade, a gente pensa que a gente é alguma coisa, só que a gente não é nada, a gente é um acúmulo de memórias e, de repente, vem à tona alguma coisa que dispara o mau humor, alguma
alguma coisa que dispara a tristeza, alguma coisa que dispara a emoção. Então, se você não tiver um treino de rir, se você não tiver um treino de amar, se você não tiver um treino de sexualidade positiva, você vai acabar no descontrole, porque você não percebeu que aquilo chegou, você não percebeu. Em suma, você não tem a habilidade necessária para dar uma condução para aquilo. Eu só queria, era isso que eu queria. Então, não tenho o que fazer, sabe o que eu faço? Eu rio. Queria falar uma coisa, Inclusive, William. rir Não, é muito interessante. Diga. não, é que eu, desculpa, é um ganchinho só da fala, e a Annelise quer falar também da Luli, né? Quando ela falou de que ela se sente mal quando enxerga essas situações de preconceito ou escuta histórias de pessoas que viveram muito, né? E vinculando com uma coisa que a Annelise disse antes, né? Como veio nosso mestre, aquele ser maravilhoso que há mais de 2000 anos estive aqui para desconstruir muita coisa, né? E pessoas que seguem ele e enchem a boca falando nele são preconceituosas. Eu quero saber se muitos de umas fés que estão muito mais totalmente adorando esse ser, não aceitam estas outras questões, né? Eu queria saber se na fé evangélica se aceita, ou se LGBT, por exemplo. Geralmente é uma coisa que é anormal, que não sei o que. Então, tem muita coisa que está, sabe, que o ser humano montou, assim como todos os dogmas e as igrejas, que não foi o que veio nosso mestre ensinar, né? Inclusive, eu tenho informação, voltando ao gancho da alegria e da risada, eu acho que já em outro estudo comentei, eu aprendi, sou formada em muitos cursos com um ser que, na verdade, está aqui, é um comandante estelar que tem, na hora que não está acordado, está em outros planos fazendo outras coisas, né? Ele conta sempre quanta alegria tem os mestres ascensionados, os seres que muitos que acreditam na fraternidade branca, em Saint Germain, e Arcanjo Miguel, e Mestra Nada, estão sempre dando risada, contando piada, fazendo coisa. Então, e todas as mensagens são assim também alegres. Quando a gente enxerga gente que canaliza a imagem deles, são sempre sorrindo. Então, e na imagem do Mestre Jesus, ele sorrindo, é maravilhoso. Teria que ser isso que está em todas as igrejas, em todas as casas, sorrindo, porque ele não está sofrendo. Então, todo esse preconceito de quanto tempo a gente carrega toda essa coisa. E se sabe como que isto que já sabemos, né? De cor e salteado, que riso é pouco sério, não sei o quê, não nos leva. Então tem que colocar pessoas sérias e sofrendo. E, bom, é só para uma reflexão, porque vão caindo fichas e eu acho lindo compartilhar com vocês para a gente debater, né? Vou passar a bola para a Annelise. Acho que nosso exercício aqui na prática a gente vai aperfeiçoando, então passa o sorriso e a gente representa recebendo com as mãos a risada e a palavra. E vamos aprimorando e sendo o exemplo pela gargalhada, o estudo que nós estamos fazendo aqui, sendo o exemplo, né? Exercitando a gargalhada. E então a relação que a Lulis falou, quando tem uma colega que traz para ela a lembrança do ha-ha-ha, a Lulis recebe muito bem, porque ela tem uma boa relação com essa colega. E aí ela me chamou a atenção dos contextos. As pessoas falam muito comigo, e eu estou dando entrevistas, porque agora a solução mágica chegou com o sorriso, né, que eu trabalho.
e as pessoas começam a querer entrar na fantasia do negacionismo. Então, agora eu resolvo tudo com gargalhada. E isso é uma ilusão de trazer uma solução única. E a lembrança da Adélia do Ho Oponopono é isso. Primeiro, enfrentar a situação que me causou um estresse, porque a situação é um fato, é um desafio. Vira um problema porque a gente faz um problema. Então, a gente tem duas escolhas: ou negar a realidade e ficar na risada, ou fazer a risada, aceitar a realidade e não se conformar. Trazer uma mudança em relação àquilo que me causou um estresse e uma dor. Então, os filmes, como falou A Vida é Bela, é um filme que o pai tinha um mote de trazer para o filho dele uma grande proteção, para passar por aquela situação da guerra sem tantos traumas e fissuras. Então, ele cuidava do desenvolvimento do filho dele e era uma paz diante do filho, mesmo sofrendo todos os algozes e a situação que estava vivendo. Assim é o outro filme mexicano, A Vida é uma Festa, onde encara a morte como uma situação diferente nossa, que a morte é muito festejada, com risos e tudo. Então, nós estamos falando sobre a gargalhada do Madame Kataria. E aí, as frentes que têm temáticas e causas e bandeiras, e entre eles, então, dão muita risada, como a Adélia falou, eles estão procurando se autorizar frente aos seus grupos de iguais ou frente à sociedade preconceituosa. Então, é a risada do Madame Kataria, porque a risada do Madame Kataria diz: ou as pessoas riem juntos, nós rindo juntos, ou autorizamos rir de nós. Então, eu estou autorizando rir de mim, seja a forma que for, para abrir essa relação e permitir eu ser quem eu sou diante desses pares. E aí a causa é justa, usando a risada. Essa risada, se for muito pejorativa, muito irônica, muito sarcástica, é a escolha dessa pessoa que representa essa gracinha, porque ela está autorizando, através dessa ironia, desse sarcasmo, de rir dele, abrindo as frentes, porque o sorriso e a risada fazem isso, gente. Abrem a nossa cachola e fazem a gente olhar a realidade e não negar a realidade. Agora, o que tu vai fazer com essa realidade? Tu vai negar ela e vai querer ficar só rindo, ou tu vai aceitar que a realidade dói e vai fazer alguma coisa com isso e fazer uma mudança. Nós não podemos trabalhar a risada de forma a negar a realidade e negar as emoções, que todas as emoções não têm certo e errado, elas vêm para nos proteger. Uma raiva, um medo, uma situação de nojo, são emoções básicas. Daí a gente entra lá no Divertidamente, que ainda não fizeram o segundo episódio, mas demonstra isso. No painel de controle, que é o nosso cérebro, na nossa infância, a alegria queria dominar sempre, a inocência, a alegria. Ela ainda não sabe lidar com as emoções negativas e está aprendendo. Então, a alegria ficava no painel de controle, traduzindo todos os humanos e os contextos que estava convivendo, para ver de que forma que ia lidar com aquilo, e ela negava todo mundo. Ninguém podia entrar no território da sala de comando. Até que a própria alegria viu que fragmentou o ser humano, né? O ser humano se fragmenta. E aí a integração da causa, aquela que terminou o episódio dessa primeira parte do filme, quando amadurece, quando entra na adolescência, que começa a amadurecer as emoções e a se dar conta que é uma parceria ter, junto com a alegria, a tristeza, a raiva, o nojinho, tudo são defesas diante dos contextos, não tem nada certo ou errado, apenas é. Então, a gente continua aqui nesse baita estudo que está acontecendo aqui, nesse novo formato proposto, passo... Meus amores, eu vou pedir para vocês licença e terminar 10 minutos mais cedo, porque eu estava com problema na internet, agora estou com problema do computador e eu tenho que tentar providenciar para minha esposa para ela poder dar a aula dela. Então, eu acho que a gente explorou, dentro da medida das nossas possibilidades, o bastante sobre o tema, e depois, com calma, eu vou tentar elaborar essa proposta da Adélia, que também é uma proposta minha, de mergulhar um pouco mais profundamente nesse assunto,
e aí sim com presença de pessoas que tenham outras opções sexuais. Tá? Vamos lá? Ah! Muito bem, muito bem. Ah.